Entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Queridos filhos e filhas da igreja, há uma célebre pintura que muita gente já viu alguma vez na vida, né? A gente percebe que há 3 grupos de pessoas que viram essa pintura: os que viram e não perceberam, né? Os que viram e perceberam, e os que nunca viram, né? Mas a arte em geral, ela nos fala coisas profundas. Essa pintura que eu vou mostrar a vocês foi pintada a pedido de um papa como um afresco no Palácio do Vaticano, mais precisamente na Sala della Segnatura, pelo grande Rafael, e ela é considerada a sua maior obra de arte. A gente vê no Google, já vi gente montando aquele quadro com 6.000 peças com essa imagem. Vamos colocar aí para vocês verem, né? Acho que a maioria de vocês, uma grande parte, deve ter visto, e tem gente que viu e nem percebeu, porque ela está em tudo quanto é lugar, até em roupa e tudo mais. Essa pintura é de 1510, o Brasil, teoricamente, né, tinha sido acabado de ser descoberto, pelo menos oficialmente, né? 1510, portanto, século XVI. Ela tem muita gente e muitos detalhes, não é hoje uma aula de arte, mas no centro dela, por isso eu pedi que só ficasse o centro, nós temos 2 homens muito famosos. Um aponta para o alto, ele é Platão, o mundo das ideias, né? O mundo da emoção, do sentimento, do idealismo, né? Daquilo que é ideal, digamos assim, daquilo que é talvez mais romântico. E outro que está do lado dele é nada mais, nada menos que Aristóteles, que com a mão aponta para baixo, né? Que é o mundo da razão, do silogismo aristotélico, o mundo da lógica, né? Aquelas pessoas que levam tudo mais na racionalidade. É verdade que Rafael quis contrapor o idealismo com o empirismo, ou seja, aquilo que é mais metafísico está além desse mundo, Platão, e o nosso amigo Aristóteles, aquilo que é provado pela razão, só aquilo que a razão pode examinar é verdadeiro, é lógico, digamos assim, né? É o mundo da empiria. Mas essa imagem tem muito a ver com o que nós viemos fazer aqui hoje. Muito a ver, né? Tem a ver com toda a liturgia de hoje. Porque a verdade que não quer calar é que a ascensão de Jesus, ou seja, a sua subida, ao mesmo tempo que nos remete a plena glorificação de Cristo, Deus que se fez carne em Belém, agora tem sua humanidade divinizada lá na glória, lá no céu. Ela também marca o envio da igreja aqui na terra. Os missionários, discípulos de Jesus, recebem a força do Espírito Santo para levar o evangelho na terra. Perceba que há um duplo movimento, um movimento que de fato caminha para o céu e um outro movimento que caminha e continua para a terra. A grande mensagem de hoje é: devemos sim voltar os nossos corações para o céu, como o padre daqui a pouco vai dizer na missa, sursum corda, corações ao alto. O nosso coração deve estar no céu, para o qual fomos feitos e remidos, porém sem deixar de testemunhar o evangelho nas realidades concretas que nos cercam. Caso contrário, nós vamos ter um cristianismo muito platônico, nós vamos ter um cristianismo muito romântico, né? Essa semana, atendendo a turma que vai crismar hoje, pode já tirar a imagem para nós. Eu achei interessante, muita gente falando assim: padre, que dó da turma do Rio Grande do Sul, ai como eu tô triste. Tudo bem, isso é um bom começo, mas o que você fez? Você fez algum pix? Você ajudou o regional lá do Rio Grande do Sul, a CNBB? Você deu nem que fosse R$2, não importa quanto, R$5, você fez alguma coisa? Porque caso contrário a gente fica muito Alice no País das Maravilhas. Ai, eu tenho dó, eu choro, fico emocionado, cavalo lá em cima da casa, mas não faz nada. A sua fé se resume a uma coisa meramente teórica, meramente sentimental, e aí sim a gente fica no mundo das ideias, quando na verdade a concretude do evangelho é vivida aqui na terra. Eu olho para o céu para entender como eu devo transformar a terra.
nós precisamos olhar com frequência para o céu, porque o céu é nosso paradigma, nosso modelo de como nós devemos deixar essa terra, para que um dia nós possamos rezar o Pai Nosso com mais propriedade, sobretudo naquela parte que a gente diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E é muito interessante como Deus planejou o ser humano. Eu vou pedir para a turma do som baixar um pouco o volume aqui para mim do teclado, baixar um pouquinho, não muito, né? Como Deus pensou o ser humano? Deus criou a gente à sua imagem e semelhança. A forma como a gente foi desenhado e projetado já nos fala do modo que a gente vive, do modo que a gente funciona, né? Vou dar um exemplo para você. Vem cá, Zé Paz, por favor, fique aqui em cima, de frente para o povo, né? Veja, segundo a biologia, é uma coisa óbvia, mas tem que ser dita, né? Nós somos considerados seres bípedes. O que é um ser bípede? Tem duas pernas. O que é um quadrúpede? Tem 4, não é isso? Então, ao que nos consta, nós somos bípedes, né? Veja a nossa compleição física. Somos bípedes, 2 pés fincados no chão. Porque quem sou eu? Já dizia Ortega y Gasset: eu sou eu e minhas circunstâncias, não tem como fugir dela. A cidade que eu vivo, o bairro que eu vivo, a paróquia que eu vivo, a família que eu nasci, não adianta fugir da sua realidade. Por isso que Marx e Engels estavam errados quando disseram que a religião é o ópio do povo, que o céu é uma invenção da Igreja Católica para ser um analgésico da realidade, uma anestesia para a realidade. Mentira, porque eu sou um ser que está fincado numa realidade. Mas depois, seguindo o nosso corpo, nós temos o tronco, a caixa torácica. E dentro dessa caixa torácica, o que nós temos aqui? O coração, que está como que no meio dessa construção, dizendo aquilo que nós devemos amar. E no alto, nós temos a cabeça, que aponta para onde? Para o céu. Porque o ser humano é essa mescla de terra e de céu, permeado e equilibrado pelo amor. É isso que nós vamos entender. Então, se de quando em quando você não olhar para o céu, você vai pirar. Pode voltar, Zé Paz. Você vai pirar. Sabe por quê? Porque somente a terra não faz sentido. Haverá momentos na sua vida e na minha em que nós não compreenderemos alguns capítulos de nossa história. É a perda de alguém querido, é a doença que chega sem avisar, é a traição de alguém no qual nós confiávamos, e há momentos em que parece que nada faz sentido aqui na terra. Neste momento nós temos que aprender sim a olhar para o céu, mas não para fugir de nossa circunstância, pelo contrário, para enfrentarmos com mais propriedade e sabendo o seguinte, e guarde bem isso: quando aqui na terra nada fizer sentido, lembre que aqui é caminho, não destino. Guarde isso. Porque haverá momentos que a gente não vai saber interpretar as circunstâncias que se abateram contra nós. Então, quando aqui na terra nada fizer sentido, lembre-se que aqui é caminho, não destino. Olhe para o céu, mas não como fuga, para que o céu te ajude a ressignificar a tua terra. E essa é a primeira mensagem. A segunda, não menos importante: quando o padre chegou aqui hoje, ele disse: oremos. E esse é o momento no qual o padre conversa com Deus sobre você, né? O padre fala um monte de coisa para Deus sobre você, e às vezes você nem presta atenção no que o padre pede para você, mas ele pede. E hoje na oração coleta, né, o padre disse assim para Deus sobre você: membros do seu corpo, somos chamados a participar da sua glória. Esse pedido só se esclarece na segunda leitura, quando nós olhamos com mais precisão para o versículo 22. Dá uma olhadinha aí. Segunda leitura, versículo 22. Ele lança luz sobre a nossa compreensão. Vamos dar uma olhadinha, eu vou começar. Sim. Ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, o quê? A cabeça da igreja. Que mais? Que é o seu corpo. Parou. Tá bom.
tá bom. Então veja bem, que interessante. Jesus Cristo é o que da igreja? A cabeça. E a igreja é o que dele? O corpo. É importante guardar isso. Jesus Cristo é o que da igreja? Cabeça. E a igreja é o que dele? O corpo. O catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: Jesus Cristo, cabeça da igreja, precede-nos. O que quer dizer precede-nos? Uma palavra chique para dizer: passa à nossa frente no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia também nós, eternamente com Ele. São Gregório Magno nos dirá: se a cabeça chegou, mais cedo ou mais tarde os membros também chegarão. E aqui você perceba, nessa solenidade da ascensão, a importância da igreja. Há muitas pessoas que dizem que não precisa da igreja. A igreja é bobagem, eu rezo lá em casa, a igreja é uma instituição humana. Mas a verdade que não quer calar é que Cristo, para fundar a igreja, derramou todo o seu sangue. A igreja custou caro para Jesus, custou a cruz. E ele vai dizer, através de São Paulo, na carta aos Efésios: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é membro, ou os membros do seu corpo, ora, o que acontece se eu pegar a minha mão, decepá-la e deixar a minha mão ali no chão? Se ela está desligada do corpo, o que vai acontecer com ela? Necrosará. A palavra necró em grego quer dizer morrer, por isso que é necrópole. Necrosar é uma palavra também complicada para morrer, tá? Porque ela está desligada do corpo. Presta atenção. Ligados à igreja, nós recebemos os nutrientes vitais para que esse corpo se mantenha funcionando, que são os 7 sacramentos. Na tua casa você não recebe o perdão dos pecados, na tua casa você não recebe a Eucaristia, na tua casa você não recebe o matrimônio, na tua casa você não recebe o sacramento da ordem, na tua casa você não recebe a crisma, porque nós precisamos estar conectados ao corpo. Mas eu quero ir mais além. O que é? Pense comigo. O que é um AVC? Pensa aí. Não precisa ser médico. Temos médicos aqui, mas não precisa ser médico para explicar do nosso jeitão. O que é um AVC? Por que a pessoa tem um problema lá, um aneurisma, estoura uma veinha do cérebro, para de mexer o braço? Por quê? Cortou o quê? A comunicação. Você concorda comigo? Meu pai teve 3, sei bem o que eu estou falando. Paralisou seu lado direito. Uma pessoa que diz que não precisa da igreja é um AVC ambulante. A mão não funciona, o pé não funciona, porque está desconectada da cabeça, que é Cristo. A igreja é necessária para a salvação. Você precisa da igreja, e por isso Cristo fundou a igreja. Agora, algumas pessoas que dizem assim: mas eu não vou lá na igreja porque um dia eu fui maltratado pela acolhida, ela tirou minha cadeira, mandou ficar de pé. Tudo bem, você tem um certo direito. Não vou, alguns reclamam comigo porque tem uns que chegam lá mais cedo e põem bolsa e calça jeans para guardar lugar, que eu recebo de e-mail reclamando, não está escrito. Essa gente é mal educada, mas o que eu posso fazer? Educação vem de casa e eu não vou educar marmanjo, né? Não dá para educar marmanjo, vocês concordam comigo? Criança na catequese ainda dá, mas marmanjo não dá. Só o Espírito Santo, né? Qualquer pessoa em sã consciência sabe que eu não posso botar lá a minha bolsa guardando lugar, né? Se tiver um mínimo, né? Nem no banco, nem no terminal, e muito menos na igreja, né? Ou então porque um padre foi mal educado, né? Ou deu um mau testemunho, a pessoa fala assim: não vou mais na igreja, porque lá tem um monte de pecador, né? É o mesmo que dizer para Jesus, quando ele chamou os 12: olha Jesus, eu até gosto do Senhor, eu acho o Senhor um cara simpático, mas o Senhor tem andado com um tal de Judas aí, que não é muito de confiança não, e por causa do Judas eu não vou entrar no grupo dos 12. Nós sempre teremos Judas. Se Cristo teve um Judas, tu também terás, porque você não é maior que o seu Senhor, certo? Só que o Judas não seja desculpa
para que você saia do grupo de Jesus, dos íntimos de Jesus, dos amigos de Jesus, que são seus discípulos. Não sei se sabem, mas se não sabe é bom saber. Segundo 2023, a percentagem de católicos no Brasil é de 64,4%. Alguns dizem 70%, mas vamos deixar para 64%. O público evangélico, segundo dizem, é de 20%, porém pulverizados em 9.000 instituições. Certo? Então não é um bloco unívoco, e nem tem doutrina unívoca entre si. Cada denominação acredita numa coisa. Numa você pode separar, na outra você não pode. Numa você pode beber, na outra você não pode. Uma pode ver TV, na outra você não pode. É uma bagunça. Mas católicos são 64,4%, no máximo 70%, segundo o mais recente IBGE. Desses 70% de católico do Brasil, porque não sei também se você sabe da última, do mundo inteiro, 10% dos católicos do mundo está no Brasil. O Brasil é o dízimo de católicos, sabia disso? 10%. Portanto, ele é chamado o país mais católico do mundo. Mas desses 70%, apenas 8% vai à missa no domingo. 8%, porque são católicos de IBGE ou de Sexta-feira Santa. Não são discípulos de Jesus. Não são. São batizados pagãos. Estão desconectados da cabeça. E na África, pasmem os senhores, 90% dos católicos vai à missa dominical. 90%. Nós somos 8%. Uma vergonha para este nosso país, que precisa de conversão mais do que nunca. Caso contrário, o céu será uma idealização e jamais uma realidade. E agora eu posso terminar. E como vou terminar? Com um fato que aconteceu numa catequese por aí. Numa paróquia X, a catequista chamou o padre para reunir a criançada da primeira fase da Eucaristia, para falar para ela sobre a ascensão do Senhor, que é uma palavrinha difícil, né? Venhamos e convenhamos. Até para escrever, né? Ascensão, né? Subida, né? Subida. Tem ascender com S e ascender com C, né? Ascender com S é subir, ascender com C é botar fogo, né? Muda tudo, uma letra muda tudo. Então você veja, o padre foi lá e explicou que hoje Jesus subiu para o céu ante os anjos maravilhados, e que agora Jesus foi lá para a sua casa e foi preparar um lugar para nós. Uma beleza. E o padre mostrou slide de Jesus subindo, né? Igual vocês receberam no folhetim, não tem uma foto aí? Mostrou essa foto colorida, né? Lá na catequese. Só que daí um menininho começou a cochichar com o outro. Aí o padre falou assim: alguma dúvida? E criança, quando dá de perguntar, só Deus na causa. O moleque perguntou para o padre: olha, agora lascou. Falei: por quê? Você não entendeu? Acho que entendi, mas veja bem. O senhor falou assim que Jesus foi embora, está lá no céu e voltou para a casa dele. Mas a catequista, minha mãe, fala que ele está no sacrário, que eu posso ir lá e falar com ele. Ainda hoje cedo, na missa da abertura na paróquia, o senhor falou isso: o Senhor esteja convosco. E a gente respondeu. E agora o senhor falou que ele foi embora, lascou. Quem é que está certo nessa história? Ele foi ou não foi? Me responda. Nessa hora o padre ficou numa sinuca de bico, porque embora o padre soubesse a resposta, que nós estamos falando disso de escatologia, que é uma coisa super complicada, mas falar isso para uma criança de primeira fase, o padre falou: meu Deus, vinde Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, mas não veio no padre, veio no coleguinha. E o coleguinha falou assim: imagine como você é bobo, você não entendeu? Mas é claro que não faz sentido, não tem lógica. Ele foi, mas não foi. Foi ou não foi? E o molequinho falou assim: você não entendeu, eu vou explicar para você. E o padre falou: ixi, vão complicar ainda mais. E o molequinho falou assim: veja bem, o céu é onde mora Jesus, mas a igreja é onde ele trabalha. É igual meu pai, ele mora com a gente lá em casa, eu quase não vejo ele, mas à noite
né? Que ele chega em casa. Durante o dia ele trabalha na Toyota. Você entendeu? Aí o padre percebeu que na resposta simples da criança estava escondida uma grande verdade. É verdade. O céu é a casa de Jesus. Mas o lugar onde ele atua, trabalha, nos nutre, nos alimenta, nos protege, é a igreja. Porque a igreja é necessária para a salvação. Por fim, caríssimos, quero fazer hoje aqui um convite, uma proposta de evangelização para nós. O Senhor já fez bem a parte dele, mas agora a gente tem que transformar a terra, né? E como a gente vai fazer isso? Testemunhando nosso Senhor. E como é que a gente vai testemunhar nosso Senhor? Eu lhes proponho um projeto. E o projeto é o seguinte: ao invés de falar para as pessoas o que Jesus pode fazer por elas, comece a contar para elas o que Ele já fez por você. Em toda oportunidade que você tiver, lá na fábrica, né? Lá na empresa, lá na escola, dê oportunidade. Lembre-se que nós temos o maior número possível de almas para salvar e que a gente tem pouco tempo, porque o Senhor quer nos congregar todos um dia lá no céu. Todos nós Ele quer elevar para a glória eterna, e nós temos que evangelizar. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Faça memória do que Ele já fez pela sua mãe, do que Ele já fez pelo seu pai, do que Ele já fez por você, e não perde a oportunidade de contar. Assim o número de discípulos crescerá cada vez mais, e quando a gente se der por si, estaremos todos elevados junto com o Senhor na nossa casa verdadeira, que é a casa celeste, que é a casa paterna. Assim seja. Amém. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta.